Nós vamos estudar esse livro tão importante e tão belo da Escritura Sagrada. E eu quero te convidar a prestar muita atenção a cada verso que lerei, porque esse texto é tão profundo, tão animador, tão consolador, e nós precisamos dele para sermos consolados pelo Cordeiro. Apocalipse capítulo 8, verso 1. É fácil encontrar o Apocalipse, ele está no último momento da Escritura Sagrada, é o último livro do Novo Testamento, capítulo 8, verso 1. Os que encontraram, digam amém aí, em nome de Jesus. Então todo mundo encontrou, vamos lá. Capítulo 8 do Apocalipse, verso 1 diz: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Mais uma vez, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Nós vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa chuva que está irrigando a nossa terra. A nossa terra precisa de água. E nós agradecemos, ó Deus, a manifestação do Teu poder através dessa chuva. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor use a Tua palavra e penetre nos nossos corações para transformar. Nós precisamos sair daqui transformados pela Tua graça. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como compreender esse livro tão enigmático? Como compreender essas imagens tão impossíveis de serem compreendidas? Uma das grandes tarefas do Apocalipse é encontrar a chave de sua interpretação. Como entrar na casa do Apocalipse? Eu já te digo, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Abra lá comigo, acompanhe. Capítulo 1, verso 1 diz: Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse Iesu Cristo. Revelação do Cordeiro. Aqui está a grande chave da interpretação desse texto que para nós leitores do século 21 é enigmático. O Apocalipse não é um livro que revela o anticristo. O Apocalipse não é um livro que revela o dragão do capítulo 12, que persegue a mulher e o filho que está no ventre da mulher. O Apocalipse não é um livro que revela o anticristo, o poder demoníaco, o dragão, as bestas, o 666, não. Antes, o Apocalipse é um texto que revela o Cordeiro. Revela o Jesus ressuscitado, ressurreto, vivo, vencedor, vitorioso, inclusive da própria morte. Para comprovarmos essa primeira manifestação, abramos então o texto no verso 9 do mesmo capítulo. Capítulo 1, a partir do verso 9. Essa é a primeira visão do Apocalipse. João está preso em Pátimos, perseguido por causa da justiça do Evangelho, por causa dos valores do Evangelho, e lá na ilha de Pátimos, ele recebe tremendas visões, e uma delas narrada a partir do verso 9, capítulo 1, verso 9 diz: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Ou seja, João não é aquele autor divorciado dos problemas das comunidades, não. Ele era alguém que também sofria como as comunidades perseguidas da Ásia Menor, para as quais João escreveu 7 cartas. Ele sofria as angústias do Evangelho, de viver o Evangelho justamente, de viver a justiça do reino de Deus. E ele estava lá em Pátimos. Encontrava-me, verso 9, na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, ordenando: escreve o que vês. Escreve, porque o que você vai ver é muito importante. É consolo para as igrejas perseguidas, é consolo para as igrejas e para os cristãos angustiados. Escreves o que vês.
num livro e envia-o às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12: voltei-me para ver a voz que me falava. Ver a voz, só em visão acontece isso. Ver a voz. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica longa e cingida à altura do peito, com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham um aspecto do bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada com 2 gumes, a palavra da verdade. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Que impressionante, que visão é essa? Ao ver aquele que estava entre os candelabros, 7 candelabros ou 7 candeeiros, que representam a igreja, o número 7, significa totalidade, a completude das igrejas, ou seja, não só as igrejas mencionadas do capítulo 1, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, não só essas igrejas, mas todas as igrejas que professam o Cordeiro como Senhor. Lá no meio daqueles candelabros, alguém, um filho de um homem, com aspectos tão claros e tão bem descritos pelo João, o visionário de Patmos. Lá no meio das igrejas sofridas está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ao vê-lo, João caiu como morto. Queridos, na experiência com o Cordeiro, na experiência com Cristo ressurreto, é difícil ficar em pé. É difícil experimentar o Cordeiro e prever as nossas reações. Quantas vezes as nossas tradições limitam as reações que temos diante da experiência com Deus? Que se calem as tradições, que se calem os tradicionalismos. Estamos diante do Cordeiro, estamos diante do Cristo ressurreto, que está no meio dos candeeiros, que está no meio da igreja perseguida, que está no meio da igreja sofredora. Caiamos diante da presença dEle, é Ele que está. Queridos, como é bom quando nos encontramos com o Cordeiro, e quando nós experimentamos a graça desse Jesus. Como é bom quando nós estamos no nosso próprio quarto e revivemos a experiência desse João, desse visionário que estava em Patmos e viu o Cordeiro de Deus. Ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele porém colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. O Hades era o mundo dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes, como as que deverão acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Queridos, tudo isso nas mãos do Cordeiro. As 7 estrelas representam a liderança das igrejas, os seres angelicais que protegiam as lideranças da igreja. E os 7 candelabros, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, a totalidade dos que confessam Cristo como Senhor. Nós estamos nas mãos do Cordeiro, e esse Cordeiro que nos segura disse: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa primeira visão é como se fosse um hall de entrada de um hotel. Pensemos num hotel ou numa casa. Para se entrar numa casa, primeiro é necessário passar pelo hall. Essa primeira visão inclusive alimenta as 7 cartas que foram enviadas para as igrejas que sofriam as perseguições da Ásia Menor. A descrição daquele Cordeiro em meio aos candelabros se repete nos capítulos 2 e 3
ao descrever os remetentes das 7 cartas enviadas para as 7 igrejas. Essa é a primeira visão, esse é o primeiro momento, João penetrando na casa do Apocalipse, João penetrando nas revelações que deveriam ser escritas, porque elas eram importantes para as igrejas. Queridos, nós estamos entrando no hall dessa casa, no hall desse hotel, e aqui nós vemos a presença do Cordeiro vencedor entre os 7 candelabros. Nos capítulos 2 e 3, nós temos as 7 cartas às igrejas perseguidas. Elas são como que janelas, que através das quais nós olhamos para o interior das igrejas perseguidas. Na sua casa, por favor, leia o capítulo 2 e também o capítulo 3. Através dessas cartas nós reconhecemos o sofrimento que aquelas comunidades viviam, a perseguição que as comunidades experimentavam. Interessante isso, ao ler as cartas, olhamos para o interior das igrejas perseguidas e ao mesmo tempo nos olhamos através de um espelho para dentro de nós mesmos, para nossa própria realidade histórica e concreta. Também somos igreja de Cristo, também somos selados pelo Espírito Santo de Deus, também somos perseguidos, e nós que aqui estamos, que somos selados pelo Espírito de Deus, que às vezes vivemos angústias profundas, perseguições profundas, que saibamos hoje que o Cordeiro também está entre nós, nos consolando, nos alimentando e nos mantendo em pé. Essa é a visão, queridos, essa é a primeira visão que alimentam as cartas. Mas abra comigo o capítulo 4. Capítulo 4 do Apocalipse. Se nós temos um hall de entrada, que é esse primeiro capítulo, essa primeira visão, a partir do verso 9 do capítulo 1. Se temos as janelas através das quais nós olhamos para o interior das igrejas perseguidas, que também nós somos, o capítulo 4 é a grande porta, é a entrada para uma nova experiência. Leiamos, capítulo 4 do Apocalipse. Todos estão comigo aí? Capítulo 4, conseguiram abrir? Capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Queridos, vamos entrar nesse grande céu. Olha o que diz o verso 2: fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, porque era um ser indescritível. Tudo é descrito nesse altar, menos aquele que está sentado no trono. Nós não temos a capacidade intelectual, retórica, dogmática, doutrinária, de descrever quem está sentado no trono, porque Ele é Deus. Ele está para além das nossas capacidades, para além das nossas abordagens, para além das nossas percepções. Ele é Deus, Ele é infinito, Ele é poderoso, Ele é santo. A Ele nós devemos todo o nosso louvor e todo o nosso silêncio, porque diante dEle, quais são as características que podem igualá-lo? Ele está para além das suas características, Ele está para além das características que podem de alguma maneira sair do seu coração. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe, verso 4, antes do verso 4, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. O arco-íris é o símbolo da esperança, é o símbolo de que não mais morreremos pelas águas do dilúvio, é o símbolo de um Deus protetor que cuida do seu povo. Aquele que está sentado no trono não tem o interesse de nos escravizar, de nos assassinar, de prejudicar as nossas almas. Ao contrário, há um arco-íris que relembra a promessa de que seremos os selados, preservados pelas mãos daquele que está sentado no trono. Nós seremos preservados, queridos.
O Apocalipse não nos amedronta, ao contrário, é a revelação de um consolador que está sentado dizendo: não tema, não tema. Verso 4: ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus. 24 tronos, 24 anciãos, representam a totalidade da Escritura Sagrada, a totalidade dos representantes da antiga e da nova aliança. 12 patriarcas, 12 apóstolos. 12 patriarcas, 12 apóstolos. 12 tribos, 12 apóstolos. 24 anciãos. Eles representam a totalidade da revelação. Eles representam a totalidade dos que representam a voz inspirada de Deus. Os 24 anciãos estão ali, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. E do trono, verso 5, saíam relâmpagos, vozes, trovões, uma alusão clara à entrega da lei. Nos capítulos 19 e 20 do Êxodo, na entrega da lei, relâmpagos, vozes, trovões. O que está sendo entregue precisa ser ouvido. A revelação que está sendo entregue precisa ser obedecida. João precisa escrever, porque é importante para aquelas igrejas. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, lâmpadas que iluminam, fogo que purificam, que queimam as impurezas. São os 7 Espíritos de Deus. Agora se impressione, queridos, se impressione aqui, preste bem atenção, se impressione. Os 7 Espíritos de Deus não simbolizam o politeísmo no Novo Testamento, não. Representam a totalidade do Espírito, a completude do Espírito. O Espírito estava completamente ali, totalmente ali naquela visão. Queridos, pasmem, nós estamos diante daquele que está assentado no trono. Diante dele estão dispostos 24 tronos, 24 anciãos, e o Espírito em sua totalidade. E nós podemos nessa noite absorver toda essa experiência para a glória de Deus. À frente do trono, verso 6, havia como que um mar vítreo, semelhante ao cristal. Meu irmão, agora você tem que ouvir bem. O mar vítreo. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus, em atravessando o mar, no meio da tempestade, ele acalma a tempestade? Aquele discurso é um discurso de exorcismo. A expressão que ali aparece é como se Cristo tivesse exorcizado do mar o mal, o maligno, as maldades. Por quê? No mundo antigo, o mar representava a morada dos horrores, a morada dos medos, a morada das angústias, dos temores. O mar representava o medo de ir adiante. E nessa visão, agora você precisa prestar muita atenção. Nessa visão, na frente do trono, havia como que um mar vítreo, semelhante a um cristal. Ou seja, a morada dos horrores, dos medos, das depressões, das angústias, das ansiedades, estava petrificada diante daquele que estava sentado no trono. Todos os medos, todos os horrores, todas as nossas angústias, todas as nossas depressões, todos os nossos traumas, tudo aquilo que nos feriu, tudo isso fica petrificado, cristalizado diante daquele que está sentado no trono. Não há maus que podem penetrar nos nossos corações, não há angústias que podem atravessar a nossa alma, não há medos que podem exorcizar as nossas alegrias. Nada disso nos impede. O mar está petrificado, o mar está cristalizado, porque Ele está sentado no trono. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Não temos mais medos, não temos mais angústias, não temos mais temores. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Queridos, que visão linda!
Que visão profética! No meio do trono, ao seu redor, verso 6. No meio do trono, ao seu redor, estavam 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro vivente é semelhante a um leão. O segundo vivente é um touro. O terceiro tem a face como de homem. O quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Os 4 viventes têm cada um 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro, e dia e noite sem parar proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. O 4 é o número cósmico. São os 4 pontos cardeais, nos quais se estabeleciam os 4 anjos, que protegem o cosmo, dos ventos, dos cataclismas, dos problemas, das destruições, os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais que simbolizam a realidade, a totalidade do cosmo. Os 4 viventes, esse número 4, além de simbolizar a totalidade do mundo físico, também significam em suas formas: leão, novilho, homem, águia, representa o que há de mais nobre, de mais forte, de mais sábio e de mais ágil na criação. Aliás, os padres antigos até disseram que esses 4 seres viventes representam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O que o texto me impressiona é que esses 4 seres viventes, o leão, o touro, o homem e a águia, os 4 anjos que protegem os 4 pontos cardeais, esses 4 que simbolizam o cosmo, eles possuem 6 asas, mobilidade, e eles possuem olhos ao redor da sua realidade, do seu corpo, olhos espalhados por suas cabeças, olhos pela frente, eles enxergavam o futuro, olhos por trás, eles compreendiam o passado, olhos para dentro, eles enxergavam as interioridades. Nada fugia ao saber desses 4 seres viventes. O futuro, o passado, a interioridade era alcançada pelos olhos daqueles 4 seres viventes que possuíam mobilidade, e de dia e noite sem parar proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Agora, queridos, olha aí, preste bem atenção nisso. Os 24 anciãos, a totalidade da revelação, a totalidade dos que representam Deus na antiga e na nova aliança, os 4 seres viventes, os 4 pontos cardeais, a totalidade do cosmo e a proteção do mesmo, todos esses seres estavam cantando: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Santo, Ele possui santidade no meio das nossas incompetências, no meio da nossa fragilidade moral, no meio do nosso mau caratismo, no meio das nossas pecaminosidades, das nossas malignidades. Deus é santo, Deus possui santidade, Ele é puro, e Ele tem todo o poder lhe foi dado, e Ele era, e Ele é, e Ele continuará sendo para sempre, porque Ele possui a eternidade. E cada vez, diz o verso 9, que os viventes dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, por tua vontade elas não existiam e foram criados. Depondo as suas coroas, a humildade das ações daqueles 24 anciãos, que compreenderam a sua finitude, as suas limitações, as suas fraquezas diante de um ser tão poderoso, tão santo,
tão eterno, tão imortal, tão invisível, mas profundamente real. A Ele nós devemos toda a nossa adoração, todo o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa alma. Que aos pés dEle caiam todos os nossos egos, todos os nossos orgulhos, todas as nossas vaidades, todas as nossas formações, todas as nossas fragilidades, porque Ele é santo. Ele é santo. O capítulo 4 é preenchido ainda mais pelo capítulo 5. Impressionem-se no capítulo 5. Ele saiu do hall. João deixou de olhar através das janelas das cartas do Apocalipse. João entrou no céu, no altar, na casa das revelações. E no capítulo 5, como um fotógrafo que para alcançar boas imagens focaliza, João no capítulo 5 focaliza as suas lentes para alcançar imagens mais perfeitas de sua visão. Capítulo 5, abra comigo, não perca, querido, não perca essa palavra, em nome de Jesus. Capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Esse livro é o livro da história, é o livro da história da salvação, dos planos salvíficos de Deus para a humanidade. Este livro está selado com 7 selos, é impenetrável. Olha o que diz o verso 2: vi então, João, um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sobre a terra era capaz de abrir, nem de ler o livro. E aí uma profunda angústia toma o coração de João. Verso 4: eu chorava muito, muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro que revela a história, que revela a totalidade da história, o passado, o presente e o futuro. Ninguém era capaz, e João, inconformado com aquela indignação, chorou. Quem é capaz de abrir esse livro? Quem é capaz de nos fazer compreender por que sofremos? Quem é capaz de nos fazer entender por que somos perseguidos? Porque às vezes passamos por situações tão desastrosas, tão tristes. Porque esse livro nos revela porque ninguém é capaz. E ele chorou amargamente, e ele chorou muito, triste, completamente triste. E um dos anciãos, verso 5, porém consolou-me: não chores, não chores, não chores, queridos irmãos, não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, lembram-se das bênçãos, a tribo de Judá no capítulo 49 de Gênesis? Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, Isaías 11, ele era parte da genealogia do maior rei de Israel, Davi. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu a morte, ele venceu as angústias, e ele triunfou. Agora, meus irmãos, você não pode perder isso. Agora você não pode perder. Agora observe esse verso agora. O anjo fala, o ancião fala da presença de um cordeiro. Perfeito. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Sobre ele falamos muito. Eu quero ver o cordeiro. Onde está o cordeiro? O cordeiro não está na visão. Ele aparece no verso 6. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Ah, meu irmão, aqui está uma das maiores revelações do livro do Apocalipse. O cordeiro não estava na visão, ele estava ausente.
E nesse verso, esse cordeiro aparece. E sua aparência era como de um cordeiro o quê? Imolado. João, nessa visão, foi transportado para o ano 33 depois de Cristo. O ano da morte de Jesus. Cristo morreu. Cristo foi ferido. Cristo foi humilhado. Cristo foi traspassado. Cristo sofreu as piores angústias e vexames. Ele morreu. Após 3 dias, ele ressuscitou. João presencia nessa visão a entrada do cordeiro que ainda estava como que imolado. Ele viu Jesus chegando no céu para se assentar à direita de Deus. Meus irmãos, que visão é essa? Aplaudam ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. Ele chegou no trono, e ele se assentou à direita do Pai. Ele estava como que imolado. João viu Jesus entrando no trono, Jesus entrando naquela visão, ferido, machucado pelas nossas próprias transgressões. Foram os nossos pecados, foram os nossos erros, foram as nossas iniquidades que mataram Jesus. Ele nos amou tanto que se entregou completamente por nós. E ele, ferido, venceu a morte. E ele é digno, sim, ele é o único digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos e de revelar ao mundo, aos seus, aos que confessam Jesus como Senhor, a explicação da história. Ele é o cordeiro que nos dá o discernimento para compreendê-la, para compreender os sofrimentos, as perseguições, as angústias, e saber ainda mais, que mais do que entendê-las, nós superaremos todas elas pelas mãos do cordeiro que venceu a morte. Ele veio então, verso 7, receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma cítara, que era um instrumento de cordas, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado, e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Deus uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos. Seu número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 viventes diziam: amém. E os anciãos se prostraram e adoraram o cordeiro, que é digno de abrir o livro, os 7 selos, e de nos explicar a história, de nos fazer compreender o porquê dos sofrimentos, o porquê das angústias. Ele foi considerado digno, o único, porque morreu por nós, porque se sacrificou por nós. E aí começam as aberturas dos selos, e aí Deus começa a revelar a história, o porquê da história, por que vivemos, por que nascemos, por que existimos. E a palavra de Deus diz: vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Preste bem atenção nesse momento.
Não escape daqui, queridos. Não escape daqui. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer, como estrondo de um trovão: vem. Foi esse acorde aí que o anjo deu. Ele tá perto lá do trono, em nome de Jesus. Tadeuzão, homem de Deus. Vem. Por que vocês estão amedrontados? Por que os reis da terra se calam? Por que as autoridades perversas se escondem nas cavernas? Quando os viventes dizem: vem. Queridos, nós devemos ansiar como os viventes e dizer, como numa alta e estrondosa voz: vem, vem. Vi então aparecer, verso 2, um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Cada cavaleiro do Apocalipse é uma praga, tal como as pragas do Egito, que foram lançadas para a libertação do povo. Percebam, os selados não sofrerão, os selados não passarão. Nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, tal como naquela grande Páscoa comemorativa. Nós estamos selados, queridos. Nós não sofreremos as angústias da segunda morte, não. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer: vem. Apareceu então outro cavalo vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: vem. E eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz vinda do meio dos 4 seres vivos que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Quando abri o 4º selo, ouvi a voz do 4º vivente que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. O Hades é o mundo dos mortos. Foi-lhe dado o poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Queridos, quantos foram os selos? Quantos foram os selos? 7. 7 selos. Eu disse a vocês, vocês compreenderam? Que os 7 selos, quando abertos, explicam a história. Eu não disse isso para vocês? Eu disse isso. Os 7 selos explicam a história. Os primeiros 4 selos representam o passado já vivido pelas comunidades. E eu provo para vocês isso. Preste bem atenção. Quando o primeiro dos 7 selos foi aberto, no verso 1, um dos 4 viventes disse como no estrondo de um trovão: vem. E apareceu o quê? Um cavalo branco. O montador tinha em sua mão o quê? Tinha o quê, o montador? O que diz aí a tua palavra, queridos? Um arco. O arco simboliza os partos. Um povo que ameaçava permanentemente a fronteira oriental do Império Romano. Aliás, no 1º século antes de Cristo, por volta de 38 antes de Cristo, os partos ocuparam a Palestina e Jerusalém. Os partos, um povo que ameaçava a fronteira oriental do Império Romano. 38 a 40 antes de Cristo, esses partos, esse povo invadiu Jerusalém, e eles sofreram as angústias dessa invasão. Segundo cavaleiro, está lá no verso 3, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo vivente dizer: vem. E apareceu um outro cavalo, agora vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Isso aqui é uma profunda alusão às revoltas camponesas que eram comuns no 1º século antes de Cristo e no 1º século depois de Cristo. Aliás, uma das revoltas camponesas, grave isso, uma das revoltas camponesas, no ano 66 depois de Cristo, foi tão grande que no ano 70, o Império Romano, para exterminar as revoltas camponesas, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e destruiu
toda a cidade de Jerusalém. Não havia um templo, não haviam templos, não havia cidade, tudo estava exterminado. Angústias que o povo também tinha vivido. Verso 5, quando abriu o terceiro selo, outro vivente disse: vem. E apareceu um cavalo negro, com uma mão, na mão tinha o que? Esse cavalo, esse montador, o que ele tinha na mão? Uma balança. Sinal de quê? Comércio. No ano 70, com a invasão, com o cerco dos romanos na cidade de Jerusalém, todos os produtos se encareceram. O próprio texto nos diz isso, no verso 6, 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Queridos, o denário é o salário de um dia de um trabalhador. Tudo estava muito caro, inflação, tal como o Brasil de hoje. Tudo muito caro, os produtos caros. E começaram a se tornar inacessíveis àquelas pessoas. Fome. Verso 7, quando abriu o quarto selo, outro vivente disse: vem. E apareceu um cavalo esverdeado. O seu montador se chamava o quê? Morte. E quem o acompanhava? O Hades, o mundo dos mortos, o mundo que engolia os mortos. Queridos, pestes, tempestades, epidemias, uma profunda alusão àquilo que já tinha acontecido àquelas comunidades. Agora perceba só, tudo isso era passado, os 4 primeiros selos, mas a história não é só o passado, queridos. A história tem o quê? O presente. Quinto selo, vejam comigo o quinto selo. Verso 9, quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Até quando? Como um salmista que reclamava diante de Deus. Lembram-se das imagens do saltério? O salmista dizendo: até quando eu sofrerei? Até quando eu passarei por essa angústia? O quinto selo simboliza o presente. Não há mais nenhum vivente dizendo: vem. O que nós ouvimos do quinto selo é o grito dos angustiados dizendo: até quando, ó Senhor? Até quando, ó Senhor? Até quando, ó Senhor? Nós vivemos o quinto selo nesse tempo presente. Nós clamamos por muitas vezes dizendo: até quando, Senhor? Até quando? E aí o texto nos completa com uma clara e linda revelação. Verso 11: a cada um deles foi dada uma veste branca, e foi-lhes dito que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Aqui há a explicação do porquê tarda a volta de Jesus. As cartas de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro, também explicam o atraso do retorno de Jesus, conhecido como parousia. O atraso do retorno, porque Jesus demora em voltar. E aí o texto diz: para que se complete o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Você é um irmão daqueles que sofriam as angústias do primeiro século. Nós somos estes que estão sendo contados no verso 11. Nós somos aqueles que confessamos Cristo como Senhor, que a força dessa confissão é tão forte, que abandonamos a nossa própria existência, a nossa própria vida, os nossos próprios prazeres, para dizer: Ele é Senhor da minha história, Ele é Senhor da minha vida, com Ele eu vou em qualquer lugar. Eu não abro mão do Evangelho, eu não abro mão de Jesus. Eu sou um companheiro desses perseguidos, eu sou um companheiro desses angustiados, porque eu tenho em mim a marca de Cristo, e nada arrancará de mim essa marca.
nada nos separará do amor de Cristo. Nós estamos selados, mesmo em meio ao sofrimento, nós estamos selados com a marca do Cordeiro. Podem vir as angústias do tempo presente, podem vir as abominações do tempo presente, podem vir as perseguições do tempo presente, podem vir as tempestades, as chuvas torrenciais do tempo presente. Ainda assim permaneceremos em pé, porque as nossas casas, as nossas existências foram alicerçadas e construídas sobre uma rocha forte. Que venham as chuvas, que venham as angústias, nós venceremos não com as nossas próprias forças, não são as nossas forças, é o Cordeiro que carrega as igrejas, que carrega os candelabros, que protege os candelabros e que está no meio dos candeeiros dizendo: eu sou aquele que venci, estou à direita daquele que está sentado, e digo: nós venceremos a morte, nós venceremos as angústias, nós venceremos as depressões, nós venceremos as depressões, porque somos selados pelo Cordeiro. Essa é a revelação do Evangelho. Verso 12: vi quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como um saco de crina, e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes, ao ser agitado por um vento forte. Verso 14: o céu afastou-se como um livro que é enrolado, as montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? É a pergunta. Quem poderá ficar de pé? Queridos, nós estamos no sexto selo, o futuro. A criação é recontada nesse texto do Apocalipse. Lembram-se dos primeiros dias da criação em Gênesis capítulo 1? Toda aquela antiga criação está agora em desespero. Estão escapando-se das mãos daquele que é o Cordeiro. Todas as montanhas agitadas, as ilhas removidas, toda a terra precipitando-se, as estrelas também, a lua se convertendo em sangue, o sol perdendo o seu brilho, toda a antiga criação sentindo as dores como as dores de um parto. Essa é a melhor metáfora dos últimos momentos que ainda enfrentaremos. O parto. Quem aqui experimentou o parto sabe que dói. Ou quem teve pedra nos rins como eu sabe como dói. É doloroso, queridos. Eu não desejo a pedra nos rins nem para as bestas do capítulo 13 do Apocalipse. É terrível. Eu já tive problema de pedra nos rins. É terrível, terrível. Eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo, mas se eu tivesse eu não desejaria para ele. Só que as dores do parto são diferentes. Porque a dor no rim, eu não sei nem qual é o objetivo. Eu vou perguntar para Deus, qual é o objetivo das pedras nos rins? Eu não sei qual é o objetivo, mas o parto eu entendo. As dores se convertem em choro. Não o nosso choro. O choro de uma criança que nasce, de uma nova vida que é reconstruída pelas mãos do Cordeiro. O parto dói. O parto é difícil. Mas qual mulher que não quer experimentar as dores de um parto e após estas dores rir e chorar nessa mistura tão nostálgica para algumas mulheres aqui, dizendo: uma nova vida nasceu. É a recriação da história. A abertura desse selo é como Deus dizendo: eu estou recriando para fazer tudo perfeito, tal como descrito no Apocalipse 21, novos céus, nova terra, onde não haverá angústias, nem choro, nem templos, nem religiões, porque lá nós teremos
todos iguais, na frente do altar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, assentado no trono. Capítulo 8, verso 1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Queridos, quantas vezes nós desprezamos o silêncio? Mas o silêncio, está aqui o meu amigo Tadeu, também é música. A pausa também é música. Quantas vezes falamos e não nos silenciamos diante daquele que está sentado no trono? Queridos, não são suas palavras que converterão o coração de Deus, ou que forjarão uma nova história. Não somos passivos, não somos espectadores, somos ativos. Mas a nossa altivez, a nossa atividade é o silêncio, é a adoração. Adoramos pouco, fazemos tanto. Fazemos tantas coisas e adoramos pouco. Está na hora dos nossos líderes de célula adorarem mais. Está na hora dos nossos músicos adorarem mais. Está na hora dos nossos pastores, para não dizer que eu não estou me incluindo aqui, adorarem mais. Está na hora dos nossos ministérios de educação religiosa, teatro, o nosso coro, adorarem mais. Agimos tanto, fazemos pouco silêncio. Mas o silêncio no Apocalipse simboliza a vinda do Rei dos Reis. É depois do silêncio que vem o Rei. Façamos silêncio para que o nosso Rei venha com todo o seu poder e reconfigure a nossa história, reconstrua os nossos sentimentos, o nosso coração, o nosso casamento, a nossa alma. Só Ele tem poder para reconstruir. Mas faça silêncio, apenas exalte, apenas como os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os milhões e milhões, milhares e milhares de anjos fizeram nos capítulos anteriores. Rendam-se, entreguem as suas coroas e digam: Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Será que você pode adorar a Deus nesse momento? Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento, esquecer as pessoas que estão do seu lado? Será que você pode converter o seu coração nesse momento a Deus? Será que você pode elevar os seus olhos espirituais a Deus e dizer: Santo? Quebre o silêncio, irmãos. Quebre esse silêncio e diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Diga comigo: Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Queridos, contemple o Senhor nesse momento. Ele está diante de nós. Silencie a sua voz dogmática, silencie a sua voz doutrinária, silencie as suas tradições e apenas experimente. Experimente aquele que está sentado no trono, aquele cordeiro que entrou na visão imolado, machucado, ferido, que abriu o livro e que nos explicou como viver bem. Para se viver bem, basta adorar, basta dizer: Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que continua sendo, aquele que há de vir.